Olá, alegria imensa, estamos juntos novamente para a apresentação de mais um programa Alma Querida, programa no qual nós lemos e respondemos os e-mails que nos são encaminhados. E esse primeiro e-mail nos diz porque sempre que me deparo com as situações do dia a dia, eu não consigo seguir os ensinamentos da doutrina espírita. E aí o autor do e-mail diz o seguinte: Doutor Adão, por favor, me ajude a entender porque sempre que estou em contato com leituras, palestras espíritas ou assistindo filmes como o de Chico Xavier, sinto que vou conseguir praticar as orientações dos ensinamentos passados pela doutrina espírita. Mas, quando me deparo com as situações do dia a dia, eu não consigo colocar em prática. Me sinto impotente, fraca para seguir a vida de uma forma melhor e mais saudável. Me ajude a entender e fazer as devidas transformações. Obrigada. Minha querida, é uma mulher que passou esse e-mail, né? Ela está dizendo da dificuldade em viver aquilo que a doutrina ensina. Nós ainda hoje brincamos com alguém, viu, minha querida, dizendo assim, uma pessoa que estava também se queixando, a mesma coisa que você, nós perguntamos se ela ia numa academia, pagava inscrição e pagava também a mensalidade, e depois pedia para ir para a sala de sofás ou para uma sala de redes, se ela ia reclamar que não tinha uma sala de redes na academia. E explicamos que é exatamente assim que funciona a nossa vida e o desenvolvimento para a vida. Então, a encarnação é como se fosse a entrada numa academia. E isso aqui é como se fosse um propósito de malhação. Você viver uma determinada vida é como se você tivesse um propósito de malhação. Malhação para corrigir o quê? O que corrige-se quando você vai para uma academia? Você quer desenvolver musculatura, então, se você quer desenvolver bíceps fortes, vai fazer o quê? Os exercícios são adequados ao desenvolvimento dos bíceps. Você quer desenvolver, por exemplo, uma parede abdominal forte, você vai fazer exercícios abdominais. Você quer desenvolver pernas fortes, você vai fazer exercícios para as pernas. Você quer desenvolver o corpo inteiro, você vai fazer exercícios para todo o corpo. E por que você faz isso? Porque você tem um propósito. E esse desenvolvimento físico que você faz numa academia, ele se opera através de uma oposição. Então, quanto mais oposição você recebe, mais força você desenvolve. Quanto mais força você desenvolve, mais oposição você precisa para continuar desenvolvendo. Ainda brincamos com essa pessoa de hoje dizendo assim, você vai para uma academia e vai querer desenvolver bíceps. Então o treinador põe um halter, um peso na sua mão de 2 quilos de cada lado. E você começa a levantar aquilo, eu estava falando com uma mulher, né? Com uma certa dificuldade. Apesar de serem 2 quilos. Às vezes, para você ficar levantando, fazendo o mesmo gesto sempre, né, fica difícil. Mas até que chega um momento que você desenvolveu bíceps adequados, e aí o que é que você faz? Você faz com muita facilidade aquele exercício. E, de repente, os pesos, os halteres que você está usando, se tornam inadequados para o seu desenvolvimento, para o seu exercício. Aí o que você vai necessitar? De halteres mais pesados. Aí chega o personal trainer, o seu fiscal de desenvolvimento, seu supervisor, e vai dizer para você, olha, esse peso de 1 quilo não adianta mais para você. Você, para continuar se desenvolvendo, você vai precisar de aumentar o peso. Vamos pôr mais meio quilo de cada lado. Então você vai levantar 1 quilo a mais, depois 2 quilos, depois 3 quilos, e vai cada vez mais. Aí, minha querida, a parábola dos talentos diz assim, né? Quando vai aquele servo que recebeu 10 e multiplicou, ele diz, eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. O que ele ouve do Senhor dos talentos é, servo bom e fiel, é um elogio. Depois, foste fiel nas pequenas coisas, te darei intendência das grandes. Ele tem uma promoção. E depois um convite para uma festa, entra no gozo do teu Senhor. Isso significa o quê? Que você assume um determinado compromisso, quando você entra na vida, para você
fazer um desenvolvimento que leve em consideração os propósitos divinos da existência. Aí, você fazendo esse desenvolvimento, vai chegar o momento que você vai no plano espiritual, você sai dessa vida, passa no plano espiritual, e você vai participar de uma reunião onde vão se apresentar os seus perseguidores, os seus obsessores. Aí você pode descobrir que aqueles que se apresentam têm um determinado gabarito, que você pode desenvolver mais as suas energias enfrentando-os. E se você os enfrenta bem e você os vence, você vai se candidatar a ter outros opositores na sua vida. E é só a oposição que vai te fazer ter um desenvolvimento adequado. Tanto é que a palavra Satanás quer dizer opositor. O que mais nós chamamos de opositor? Opositor é a própria vida material. O seu corpo material faz oposição a você. A vida material faz oposição a você. Você quer aprender cada vez mais, você quer comer, você quer gozar a vida, você quer ficar à toa. Então você começa a ter dificuldade no seu desenvolvimento. Mas aí vem a doutrina espírita e te traz todos esses esclarecimentos a que você se referiu. Você escuta tudo, né? Pelo que você disse, você já não é aquela pessoa de quem se pode dizer entra por uma orelha e sai pela outra, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, você presta atenção e você quer viver os postulados da doutrina espírita. Mas quando você vai colocar em ação os postulados da doutrina espírita, você encontra muita dificuldade. Isso é absolutamente normal. Como nós estávamos dizendo, se você encontrasse facilidade, você não estaria numa academia real, mas numa academia fajuta, que ia cobrar de você para te pôr numa rede, ou se não, colocar uma almofada, um isopor na sua mão para você fazer exercício com ele. Daí você verificar que você está sempre sendo chamado, mas está sendo chamado para uma luta. Por exemplo, você é chamado para quê? Você é chamado para fazer um plantio de trigo. Depois você é chamado para colher milho. Depois você é chamado para cuidar de uma roça. Depois você é chamado para cuidar de um tesouro que é posto sob sua guarda. Você é chamado para ser o guardião de um tesouro. O tesouro do Cristo. Tanto é que nessa viagem que nós fizemos em 2009 para a Palestina, nós aprendemos muita coisa que se fazia lá, né? Muita coisa que se fazia lá. E essa de você ter que carregar uma prova, você pensar uma prova, você carregar uma cruz, foi o que mais nos chamou a atenção e das pessoas que nos acompanhavam. E é tão marcante essa história de que nós temos dificuldade de colocar em prática aquilo que o Cristo nos ensinou, que quando nós chegamos lá na Palestina e em Jerusalém e fomos fazer o percurso que Jesus teria feito carregando a cruz, o que o guia nos fez? Nos levou até o alto do Gólgota e nós descemos o Gólgota no caminho que Jesus fez na ascensão, subindo o monte do Gólgota. Nós fizemos aquele percurso descendo. E de uma maneira tal, nós estávamos mobilizados, que eu chorei muito naquela descida, porque tem uma vibração, né, que a gente não se é envolvido, mas em cada canto era como se tivesse um atulhamento de pessoas e cada uma delas gritando $1, $1, $1, $1 e oferecendo tudo quanto era bugiganga que você pudesse imaginar. Então, ficou fácil agora você fazer a Via Crucis, porque faz o contrário. Até para fazer como turismo, a gente faz o contrário. Nós não estávamos subindo. E aí, essa questão de $1, $1, $1, nos fez, na primeira oportunidade que tivemos que fazer uma prece, reunir o grupo inteiro para fazer uma prece, dizer, Senhor, você expulsou os vendilhões do templo, eles vieram para o meio da rua. E você se tornou o principal garoto propaganda desse comércio fantástico que existe aqui.
O Egito é como se fosse uma favela quando nós passamos por lá. E um dia depois estávamos na Palestina, é como se fosse um jardim. E quem é que propicia toda a fortuna para aquele jardim? Qual é a principal exploração que se faz lá? A principal exploração que se faz é de uma personalidade chamada Jesus. É claro que o Evangelho é pensado, é proposto de maneira completamente diferente. Se a imagem não é de Jesus, se é uma imagem de qualquer outra, uma outra representatividade, ela é quebrada. Só se admite a imagem de Jesus e de Moisés. Fora disso, entre Moisés e Jesus, fora dos dois não há salvação. Quando nós sabemos, pelo que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. O que traz salvação é o amor ao próximo, é a caridade. Então, vamos pensar um pouco nisso, minha querida. Por que você tem dificuldade? Você tem dificuldade pela mesma razão que eu também tenho dificuldade de colocar as coisas na minha vida, de vivenciar tudo aquilo que o Cristo nos pediu. Compreende? Então, não se preocupe que não é só você que tem essa dificuldade, não. Mas a coisa mais importante é nós não ficarmos fixados nem no negativo nem no erro, mas nos fixarmos naquilo que é de melhor para a nossa evolução e para a evolução do nosso semelhante. Vamos ver agora o segundo e-mail. Mas que coisa, né? Estava lendo o Evangelho quando meu nariz sangrou e senti um forte cheiro no ar. Foi apenas coincidência? Doutor Adão, é um prazer falar com o senhor. Sempre assisto o seu programa e acho muito interessante. Por favor, me tire uma dúvida. Um dia desses, estava lendo e explicando o Evangelho segundo o Espiritismo para um parente, quando vi que meu nariz estava sangrando e um cheiro muito forte, como de leite azedo, pairou sobre o ar. Isso tudo foi coincidência ou tem algo a mais? Bem, nós não podemos dizer que isso foi coincidência, se tem algo a mais, só se tivéssemos uma oportunidade de termos acesso a você e examinarmos a sua vibração, a vibração das entidades que estão a seu lado, aí sim nós poderíamos tranquilamente dizer, foi um disfarce, foi alguma coisa que você não deve procurar imitar, e tudo bem. Aí você ficaria mais tranquila, não é isso? Mas nós não podemos fazer esse tipo de julgamento, compreende? Porque não sabemos o que estava na sua cabeça, nem na cabeça desse primo de quem você recebeu o convite para que ele entrasse em contato conosco. Nós vamos ver agora o outro e-mail. Há sofrimento ou aflições das quais não somos responsáveis? E o missivista diz assim: olá, doutor Adão, antes de entrar no assunto, gostaria de dizer que tenho um pouco de conhecimento da doutrina espírita e também trabalho na mesma doutrina. Fiquei com uma dúvida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Causas Atuais das Aflições. O penúltimo parágrafo diz: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. A primeira sentença diz claramente que todas as aflições são causadas por nós. Não diz exatamente isso, que todas as aflições são causadas por nós. Está dizendo lá, todas as aflições naquele contexto, mas não fala que são todas as aflições. Eu não estou aqui com o Evangelho para saber se é exatamente como você está dizendo, mas com certeza da leitura não dá para depreender que são todas as aflições. Mas quando fala todas as aflições dentro daquele contexto que está sendo examinado. Já na segunda diz que em grande número de casos somos os responsáveis. Grande número de casos não são todas, é verdade. Grande número de casos não são todas. Por isso que diz, em grande número de casos, naqueles casos, dentro daquele contexto, nós, em grande número de casos, nós somos culpados. Agora, todas aquelas aflições que nós demos causa e que estão dentro daquele contexto, daqui nós somos todos. Todas são de nossa responsabilidade. Fica então a dúvida. Há sofrimentos ou aflições das quais não somos responsáveis? É que quer dizer, será que há aflições pelas quais nós não somos responsáveis?
Se isto for verdade, então o sofrimento não deveria ser também uma das leis divinas ou naturais, como encontramos no livro dos Espíritos. Olha, querido ou querida missivista, eu só queria dizer o seguinte: o que o Evangelho está nos dizendo é que há sofrimento, é necessário que haja sofrimento. O próprio Cristo, antes da ascensão, dirigindo-se aos apóstolos, ele diz o seguinte: no mundo tereis tribulações. Significando o quê? Nós estamos aqui no mundo, teremos tribulações, ou seja, teremos sofrimento. Ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é importante que haja sofrimento. Agora há pouco nós falávamos com uma outra pessoa que tinha nos perguntado alguma coisa sobre a dificuldade que tem de pôr em prática os princípios da doutrina espírita. Nós explicamos. Nós gostaríamos que tudo fosse tão fácil, né? Pôr em prática os princípios da doutrina espírita é um aprendizado. Então você vai vivenciando e vai fazendo um aprendizado. De quê? De ter essa garra de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Ora, então você causa aflições nesta vida. Se você causou aflições, você está causando aflições para você. Porque está escrito assim, aquilo que você semeia, você tem que colher. Aí aparecem dois contextos. Porque o livro, esse capítulo que você fala, causas atuais e causas anteriores às aflições. Esse capítulo é o capítulo 5º, que diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Qual é o consolo do aflito? Está no capítulo 6º, que é a verdade, é o conhecimento. O capítulo 6º diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o capítulo 6º, quando diz que nós vamos conhecer a verdade, e tem várias mensagens do Espírito da Verdade, que nós vamos conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Qual é essa libertação? Exatamente a verdade que vai dizer, olha, você está sofrendo, você está com aflições, a responsabilidade é sua. Em grande parte por aquelas, né, as causas estão nesta encarnação. Quando você deixou de fazer a coisa certa, quando você foi imprudente, então as causas estão nesta encarnação. Aquelas cujas causas não estão nesta encarnação, e que você não sabe, não é capaz de explicar, por que eu fiz, por que eu estou sofrendo desse jeito, com certeza são causas anteriores a esta encarnação. Então, essas causas estão em outra encarnação. E aí você teria que procurar saber. Ou você estuda a doutrina espírita e aceita que são causas de outra encarnação, ou senão você vai fazer um tratamento. Por exemplo, nós trabalhamos com terapia de regressão a vidas passadas. Aí você vai saber por que é que você tem determinadas aflições nesta vida. E às vezes não é muito difícil não descobrir por que é que se tem aflições nesta vida. E nós temos aflições porque nós causamos aflições. É consequência da lei. Aquilo que semear, isto mesmo havereis de colher. Veja, Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro estava com uma espada, ele saca da espada e corta a orelha do Malcolm, que é um dos guardas do Sinédrio. Jesus vai lá, pega a orelha do cara e conserta a orelha do sujeito e diz, guarda a tua espada, Pedro. Quem vive pela espada, morre pela espada. Antes já havia sido dito, né, que a gente paga por aquilo que faz. Aquilo que semeia tem que ser colhido. Aquilo que semear, isto mesmo havereis de colher. E é muito interessante, por quê? Aquilo que semear, isto mesmo havereis de colher, significa você semeia, você colhe. Aquilo que você semeia é você quem colhe. Significa, em primeiro lugar, que você não pode terceirizar a colheita. Mas a coisa bonita é que você também não pode terceirizar a semeadura. Não pode terceirizar. Sempre você também vai ficar de que forma nesta situação? Vai ter que fazer a sua semeadura. Ah, mas isso é assim mesmo? Olha só. Jesus diz assim, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, ou seja, negue-se a fazer aquilo que o mundo quer. Tanto é que diz assim, isso até é objeto do capítulo 16º do Evangelho. Não podeis servir a dois senhores. Então, para você seguir o Cristo, você vai ter que servir ao Cristo. E servir o Cristo é se opor ao mundo. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Então você se opõe ao mundo para poder servir ao Cristo. Tanto é que o mundo se chama opositor. E a palavra opositor é Satanás, a matéria. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Mas servir a Deus é fazer a vontade de Deus. E para você fazer a vontade de Deus, você tem que ser submisso às leis divinas que estão na sua consciência. Então, é difícil, sim, nós seguirmos os princípios da doutrina espírita. É difícil, sim, essa história de você se lembrar, né? As causas das aflições, elas estão nesta vida ou estão nas anteriores? Eu sou responsável por todas as causas, por todas as suas aflições. Você é o responsável. Mas acontece que essa responsabilidade significa culpa minha? Isso, veja só, nós somos tão arrogantes que nós fazemos essa pergunta. Então eu aprontei para estar merecendo isto? Se eu sou o responsável, eu aprontei para merecer isto? Nós vamos dar essa resposta depois do intervalo. Aguarda aí que já nós voltamos para darmos sequência a essa nossa conversa no nosso programa Alma Querida. Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e nós estamos analisando um e-mail de alguém que está querendo saber sobre causas atuais das aflições, sobre causas anteriores das aflições. Pegou uma firulazinha da redação, será que são todas as aflições ou se não a maior parte das aflições? E nós falamos da questão de contexto, tanto de uma frase quanto de outra. E estamos dizendo o que são as aflições. E Jesus diz que quando nós estamos aqui no mundo, nós teremos aflições. Então não podemos achar, como disse o missivista, ou a missivista, né, que seria o sofrimento como parte da lei de Deus. O sofrimento é parte da lei de Deus se nós fazemos uma oposição à lei de Deus. Então vem uma tribulação, no mundo tereis tribulações. Por quê? Porque esse mundo é um mundo de provas e expiação. Então nós estamos aqui para fazermos um desenvolvimento. E o desenvolvimento se faz através de uma oposição. E essa oposição ao que você quer traz um desafio. Traz um desafio que se apresenta muitas vezes como sofrimento. O que é que você quer, afinal de contas? Você pode querer de duas coisas, você vai sempre querer uma. Ou você quer o desenvolvimento espiritual, você está sintonizado com a espiritualidade, e você quer um desenvolvimento cada vez maior. Você quer ficar com a espiritualidade cada vez mais desenvolvida. Quer se aproximar cada vez mais daquele modelo de perfeição que o Cristo nos traz e de seguir o que ele pediu quando ele disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Ora, se você vai atrás dessa perfeição, você vai querer servir ao Cristo. E aí você vai ter tribulação. Então eu não vou servir ao Cristo porque eu não vou ter tribulação. Vai ter também. Porque se você vai servir ao Cristo, você vai ter uma oposição do mundo àquilo que você quer. Então eu vou servir ao mundo. Você vai servir ao mundo, você vai ter outro tipo de oposição, que é do Espírito eterno em você. E em razão da lei que diz assim, aquilo que você semeia, você vai ter que colher, você vai fazendo coisas que são serviço ao mundo. Esse serviço ao mundo vai acarretar uma densificação do seu perispírito. É consequência da lei. Acarretou uma densificação do seu perispírito, você perde a ascensão aos planos mais elevados, aos planos superiores. Você não ascendendo aos planos superiores, você fica em sintonia com as entidades que estão no mesmo plano. E nesta sintonia com essas entidades são o quê? Egoístas.
estão em busca de servir ao mundo. O que caracteriza esse serviço ao mundo ou servir ao mundo? É servir a personalidade. Então, eles não têm submissão a Deus. Não vão te amar como Cristo pediu. Eles vão fazer o quê? Querer que você esteja a serviço deles. Você não vai estar a serviço deles, você cria uma dissensão. Aí você não tem amor na sua vida. Você fica chateado, fica triste, fica isso, fica aquilo. Você pode começar a beber, pode começar a comer desordenadamente. E aí você cria doenças. Cria doenças, você vai ter aflições, você vai ter tribulações. E quando você cria doenças, você procura ajuda. Procura ajuda, aí alguém vai te dizer, olha, você precisa mudar seu temperamento. Você precisa ficar mais calmo. Você precisa compreender o que você está fazendo de errado. Se você tiver certo, o que vai acontecer é que, se tiver sorte, alguém vai chegar para você e vai dizer assim, você não acha melhor você procurar uma ajuda espiritual? Que tal você ir no centro espírita? Então você vai no centro espírita. Mas para você ir no centro espírita, o que você tem que fazer? Você tem que lutar contra a inércia, que vai fazer de tudo para que você não vá ao centro espírita. E essa inércia, ela é sustentada por quê ou por quem? Por aqueles seus amigos do plano espiritual e de vidas anteriores que estão a seu lado e que te acompanham e que não querem que você mude. Esta é uma outra das razões pelas quais Jesus diz, no mundo tereis tribulações. É a mesma coisa que ele dissesse assim, olha, vocês estão num planeta de provas e expiação. Tudo que vocês quiserem fazer para a espiritualidade, as energias do próprio planeta e daqueles que estão sintonizados com ela, vão se opor ao que você quer. Então, tudo que você quer, que é do espiritual, vai sofrer uma oposição do mundo. Tanto é que, depois, em alguma parte, está escrito assim, a sabedoria divina de Deus é loucura para os homens. É loucura para os homens. Então, vão achar que é loucura o que você está fazendo. E vão fazer oposição a você. Então, você tem tribulação. Aí você não faz o que Deus quer, faz o que o mundo quer. Aí você acarreta, dentro da lei do aquilo que você semeia, você vai ter que colher, você vai trazer sofrimento para você. Porque quando você infringe a lei, você cria um obstáculo para você lá na frente. Para quê? Para você se redirecionar. E o que é redirecionar? É você fazer a lei de Deus. Aí você pega e diz assim, mas Deus me outorgou o livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que quero da minha vida. É a mesma coisa, falar uma insensatez dessa, você dizer que você faz o que você quer com o seu cartão de crédito. Livre-arbítrio é igual ao cartão de crédito, nós costumamos dizer. Você passa, de repente, se você não pagar direitinho as prestações do seu cartão, se você não cobrir, se você não tiver crédito suficiente, você vai passar o cartão, alguém vai dizer, olha, lamento, mas não dá para você fazer essa compra, não dá para fazer esse negócio porque o seu cartão não passa. Ele está bloqueado. O que é um cartão de crédito bloqueado do ponto de vista espiritual? Na sua vida, é você querer fazer as coisas, mas já não pode fazer mais, porque você zerou seu cartão de crédito. Né? Igual aquela pessoa que empinou tanta motocicleta na rua e ele não tinha direito a isso. Eu tinha livre-arbítrio, mas para fazer o bem. Ele, ao invés de usar o livre-arbítrio para fazer o bem, ficava empinando motocicleta na rua. A motocicleta subiu, desceu sobre as pernas dele e ele ficou paralítico. Né? Então foi parar numa cadeira de rodas. Na cadeira de rodas, ele começou a ser eficiente. Então, aquela oposição que ele passou a encontrar fez com que ele parasse e começasse a pensar. É sempre assim. Se você não vai de um jeito, vai de outro. Mas que no mundo você vai ter aflições, você vai ter tribulações, como disse o Cristo, vai. E o que é o desenvolvimento espiritual? É você ter a capacidade de se sobrepor a essas tribulações, como diz Paulo de Tarso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas isso é uma coisa ruim, é chata. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas eu faço para as pessoas, ninguém reconhece. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Faz como se fosse para Deus, que você está aqui para servir a Deus. E deixe que o outro faça da vida dele o que ele quiser, mas você faça a coisa certa. Você fazendo a coisa certa, você vai como que desdensificando as energias
que estão endurecidas no seu perispírito. Você fazendo essa desdensificação, você vai ficando com o perispírito cada vez mais sutil, mais suave, mais leve. Você vai subir cada vez mais como se fosse um balão. Não é? Mais leve, mais leve, mais leve, você vai subir cada vez mais a planos mais superiores. Até que você não tem nenhum peso perispiritual. Então você pode entrar no gozo do Senhor, porque aí você estará residindo no astral superior. Acabar as tribulações? Não. Porque, via de regra, os espíritos superiores, eles têm pupilos no plano material que estão lutando com dificuldades e eles pedem para vir ajudar. Há muitas crianças aí que são espíritos superiores e reencarnam numa determinada família para ajudar essa família. Outros que são espíritos altamente comprometidos encarnam numa determinada família também para ajudar. Nós já tivemos casos de que uma família estava indo por um caminho muito errado. Mas aí o que acontece? Reencarna nessa família um espírito que era muito ligado a essa família de vidas passadas, mas ele tinha determinadas dependências, determinados problemas. Ele reencarna e vai ser o quê? Ele vai ser um dependente químico. Vai ser um dependente químico. Aí a família fica num dilema. Ou a família inteira rejeita aquele cidadão, ou a família vai se mobilizar para poder ajudá-lo. Porque ele, apesar de ser um dependente químico, era uma pessoa amorosa e que gostava de todo mundo. Antes de ter feito o que fez, de enveredar por esse caminho, tinha ajudado muitos parentes. Então todos se motivaram para ajudá-lo. Então, é uma outra forma de receber ajuda. A outra situação é que os espíritos superiores também podem encarnar em missão, né, que é uma tarefa. Então, você pode ter uma vida de provas, cheia de sofrimentos, para você provar que você pode, ou senão de expiação você vai sofrer, porque você deve. Na prova você sofre, não porque você deva, mas porque você ama as pessoas. E você não encarna só para pagar, você encarna também para doar. O exemplo maior da encarnação de alguém que reencarna para fazer uma doação de si a benefício dos outros é do próprio Cristo, que não devia nada, era imaculado, não tinha nenhum pecado, mas ele vem aqui e sofre por todos nós. A ponto de Paulo de Tarso, depois de uma das suas cartas, dizer, né, que nós devemos nos rejubilar porque ao Cristo não lhe ocorreu furtar-se a alegria que lhe era proposta. Que alegria que era proposta? A alegria de vir aqui, se deixar imolar, aguentar tudo que aguentou, até a morte, servindo até a morte, para nos ajudar, para nos orientar. A tal ponto que Paulo de Tarso diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o qual, sendo perfeito como se Deus fosse, não quis ser como Deus, mas fez-se homem como nós. E sendo homem perfeito, não quis ser superior a ninguém, mas se fez servo. Servo de todos nós, servindo até a morte, e morte de cruz. Olha, ele diz assim, que ao Cristo não lhe ocorreu furtar-se a alegria que lhe era proposta. A alegria era esta, ele deixar de ser o que era nos planos superiores e se tornar como homem, como nós. É por isso que diz aí, né, que a luz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vem aqui, e o Paulo diz, a ele não ocorreu furtar-se a alegria que lhe era proposta. A alegria era essa, de vir aqui e permitir-se morrer para nos salvar, para servir de exemplo para nós. Então, no momento desse, um espírito como Cristo, ele não acha que a vida que ele vai levar seja de sacrifício, que seja de sofrimento. Nós falamos em sofrimento, o Cristo tinha a alegria de estar fazendo isso por nós, a satisfação de estar fazendo isso por nós, de estar exemplificando. É isso que é importante. E é por isso que nós temos que ter uma gratidão muito grande para com Ele, né?
que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, para nos ajudar, para nos oferecer o caminho, de tal maneira que ele podia dizer depois, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu querido ouvinte, se você tiver alguma dúvida, pode mandar os seus e-mails para cá. Nós vamos ter muito prazer em conversar sobre eles. Agora vamos passar para o próximo. Essa é uma missivista, ela diz assim: sempre sonho que estou grávida, mas meu namorado não pode nem ouvir falar no assunto. O que devo fazer? Olha, é tão difícil isso, né? Doutor Adão, é muito bom poder falar com o senhor. Gostaria de perguntar sua opinião sobre um assunto. Estou morando fora do Brasil há 2 anos e há mais ou menos 1 ano e meio arrumei um namorado aqui. Esse aqui nós não sabemos onde é que é, né? Nossa relação é muito harmoniosa, com carinho e respeito. Começamos esta relação como amigos e as coisas foram caminhando naturalmente. Porém, ele sempre deixou claro que deseja voltar para o país dele. Por isso, nunca fizemos planos para o futuro. A partir do 5º mês desta relação, comecei a tomar anticoncepcional, pois ele se preocupava muito com uma gravidez não planejada. Algumas semanas depois, 3 pessoas próximas sonharam que eu estava grávida. 3 pessoas sonharam que ela estava grávida depois que ela passou a tomar anticoncepcional. Porém, nenhuma delas sabia da preocupação do meu namorado. Preocupação essa que continuava cada vez maior, mesmo eu tomando pílula. Mas o assunto não me impressionava até ir ao Brasil. Como sou espírita há anos, voltei ao centro onde costumava frequentar e durante o passo, no momento em que a médium chegou no meu 2º chakra, que é o chakra esplênico, né, na altura do baço, vi com meus olhos espirituais uma menina ao meu lado. Opa! Ela sorria muito para mim e ao voltar para o salão de palestra, ela reapareceu, me abraçou amorosamente, acariciou minha barriga e disse: mamãe, não atrase minha vinda, por favor. No momento fiquei muito confusa e com medo, mas senti a presença de minha mentora que me acalmava dizendo para não me preocupar, pois tudo aconteceria como já estava planejado e não seria um acidente. Fiquei ansiosa, mas as coisas não se definiram e eu voltei a me acalmar. Porém, meu namorado ainda tem este medo, fala disso constantemente, tanto que chega a me irritar. Já conversamos sobre o assunto várias vezes, mas ele não se acalma. Recentemente sonhei que estávamos casados com vários filhos e felizes. Ele na mesma noite sonhou que eu estava grávida e que ficava muito aflito com a situação. Ela sonha que o namorado está feliz e ele fica aflito. Agora não sei o que pensar, diz ela. Sei que devo ter paciência e deixar a vida seguir seu rumo, mas não entendo por que as informações estão chegando desta forma. O que é que eu devo fazer? Minha filha, o que você deve fazer, acima de tudo, é... Se você puder, entre em contato com a Boa Nova e adquira o CD Os Tudo de Paulo de Tarso, que nós gravamos. E você vai verificar que lá está, o tudo posso naquele que me fortalece e o tudo quanto fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Então você precisa fazer como se fosse para Deus. E tem a piada, viu, minha querida, que diz assim, né? Que o menino nasceu com a mão fechada e dando muita risada. Dando muita risada. E todo mundo ficou impressionado, aí os médicos pegaram e puxaram, abriram a mão do garotinho, recém-nascido, né? E dentro da mão do menino, né? Que ele estava com a mão fechada, tinha uma pílula. Então, quando tem que nascer, nasce mesmo, apesar dos anticoncepcionais, camisinha fura, comprimido para de fazer efeito. Os espíritos são capazes de neutralizar os efeitos de um anticoncepcional. Então, é preciso que você tenha em mente, como disse a sua mentora, que tudo vai acontecer da maneira como tem que acontecer. Compreende? Agora, dá para compreender a sua preocupação. Você está dizendo assim, como é que eu vou ficar grávida? Como é que eu vou ser mãe de um filho, de um cara que não quer nem
ficar junto comigo. Você não diz de que país ele é, o que ele faz, por que vocês estão juntos, quanto tempo tem. Pode ser que ele não venha para o Brasil, pode ser que ele venha, pode ser que você vá para o país dele, mas, pelo que tudo está indicando, você e ele têm uma tarefa comum com espíritos. Espíritos que têm compromisso com vocês e que querem encarnar, como esse espírito que se manifestou, dizendo: mamãe, não atrase a minha volta. E é preciso levar isso em consideração, porque muitas vezes acontece exatamente isso, os pais acabam atrasando a volta dos filhos. E o que vai acontecer? Vai só adiar a situação. Né? Só adiar a situação. E você adiando a situação, o que vai acontecer é que você, seu namorado, podem ter surpresas que possam vir até a ser desagradáveis. Então a melhor coisa que você perguntou, o que eu devo fazer? A melhor coisa que você deve fazer realmente é colocar-se em sintonia, colocar-se nas mãos de Deus. Continue usando seu anticoncepcional, se é isso que você quer, seu namorado quer. Continue usando. Mas se acontecer a gravidez, a coisa mais importante que você precisa fazer é aceitar. E aí você toma as providências, porque Deus vai estar dirigindo a sua vida. E como eu disse, se você vai ver o estudo de Paulo de Tarso, você vai ver assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, seja forte, vá em frente, como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Paz e luz no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.